procedimentos após o nascimento da criança. Quanta alegria! Nasceu o bebê! Uma festa para a família toda. Para os pais, os avós, tios, tias. Bem, e agora? A primeira ação é registrar para que seja uma pessoa que exista legalmente. Fisicamente existe, mas precisa estar registrado para que tenha vida legalmente. E como se faz? A criança nascida no Japão, independentemente da nacionalidade dos pais, deve registrar o nascimento na prefeitura municipal onde reside, no prazo máximo de 14 dias da data do nascimento. Quer dizer, se a criança nasceu no dia 1º do mês, os pais têm até o dia 14 deste mês, senão você pode sofrer punições, principalmente pagamento de multas. Quais são os documentos necessários? Notificação de nascimento emitido pela prefeitura ou hospitais. Certificado de nascimento Shusho Shoumeisho, emitido pelo médico ou parteira que realizou o parto. Carimbo INCAN da pessoa que irá fazer o registro da criança e pode ser assinatura caso não tiver o INCAN. Caderneta da mãe e da criança Boshi Kenko Techo. Carteira de Seguro de Saúde Nacional, Kokumin Kenko Hoken, ou do Shakai Hoken, caso pague o seguro saúde da empresa. Sobre a nacionalidade. No Japão, a nacionalidade não é automática como no Brasil, ou seja, se você nascer no Brasil, independentemente da nacionalidade dos pais, a criança é tratada automaticamente como brasileira, pelo fato de nascer em território brasileiro. No Japão, como na Europa, não é assim. A criança herda a nacionalidade dos pais. Por isso, a criança poderá obter a nacionalidade japonesa logo ao nascer, caso um dos pais tenha nacionalidade japonesa e tenha casado oficialmente. Caso não forem casados oficialmente e um dos pais ter nacionalidade japonesa, a criança só poderá obter a nacionalidade japonesa após o reconhecimento de paternidade, Ninchi Shoumeisho, e apresentar ao Ministério da Justiça. Sendo brasileiro, a criança precisa tirar o Zairyu Card. Para isso, deve procurar a imigração para fazer o devido registro e tirar o Zairyu Card. Para isso, apresentar certidão de nascimento japonesa emitida pela prefeitura local, o Shusho Todoke Shoumeisho da criança. Certidão de casamento dos pais, com tradução. Atestado de trabalho do responsável. Sobre o período do visto da criança. O período do visto da criança acompanhará o período do visto dos pais, ou seja, caso um dos pais tenha visto permanente, o visto dessa criança vai ser permanente. Porém, se o visto de um dos pais for 3 anos, o visto da criança será de 3 anos. Ou seja, o visto da criança acompanha o período de visto dos pais e, no entanto, o período será considerado do cônjuge que tiver o maior período concedido. Por exemplo, se a mãe tem visto permanente, mas o pai tem apenas visto de 1 ano, o visto da criança vai ser permanente. Ou se a mãe tem visto apenas de 1 ano e o pai tem visto de 3 anos, o visto dessa criança vai ser de 3 anos. Não esquecer que após o registro na prefeitura municipal local, você precisa fazer o registro no consulado brasileiro. Para isso, deverá dirigir-se ao consulado brasileiro mais próximo e deverá apresentar os seguintes itens: formulário de registro de nascimento, devendo ser preenchido pelos pais sem rasuras e assinado. Documento do registro de nascimento emitido pela prefeitura municipal. Certidão de nascimento japonesa. Shusho Todoke Kisai Jiko Shoumeisho, que não será devolvido. Cuidado, caso esteja grampeado, não retirar os grampos.
o Shusho Todoke Juri Shoumeisho, que não será devolvido também. Os pais brasileiros devem apresentar original e cópia de um dos seguintes documentos, como passaporte válido ou vencido menos de 2 anos. Identidade brasileira, RG. O documento deverá permitir a identificação inequívoca do portador, ou seja, o documento precisa estar legível. Caso o pai ou a mãe não tenha nacionalidade brasileira, apresentar original e cópia de um dos seguintes documentos, como passaporte, documentos de identidade válido emitido por órgão competente, como Zairyu Card, carteira de motorista japonesa, etc. Original e cópia de um dos seguintes documentos dos pais. Se for solteiro, certidão de nascimento. Se forem casados, certidão brasileira de casamento ou certidão de nascimento com averbação do casamento. Se for viúva ou viúvo, certidão de casamento ou certidão de óbito do cônjuge falecido, ou certidão de nascimento com averbação do casamento e do óbito do cônjuge falecido. Original do Kosekito-hon, sempre que um dos pais tiver nacionalidade japonesa ou possuir dupla nacionalidade, brasileira e japonesa. Casos excepcionais não citados deverão ser consultados nos órgãos competentes. Alternativa online. Tsuyaku-san responde.